Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês dois métodos de como você pode formatar o seu computador. O primeiro método é o método tradicional, mais simples, e o segundo método é o método mais rápido, indicado para aqueles que vão trabalhar com formatação, que fazem várias formatações por dia ou por semana. Mas é importante frisar que quem não vai fazer várias formatações, faz o método 1, resolve o seu problema e pronto. Quem vai fazer o uso do método 2 necessariamente precisa passar pelo método 1, pelo menos uma vez, para depois em diante você só usar o método 2, tá certo? Então vamos às explicações. Então primeiro eu estou aqui com alguns programinhas e uns arquivos e eu vou explicar para que eles servem, tá bom? Então temos aqui o Windows ISO Downloader, é o programa que você vai usar para baixar o arquivo ISO do Windows e também do Office, caso você queira baixar. Então olha só, aqui no Google, você só pesquisar aqui o Windows ISO Download, você vai encontrar inclusive o site da Microsoft, você baixar a ISO do Windows, mas eu recomendo você usar esse programa porque ele é bem organizado, você encontra inclusive várias outras versões do Windows, tá? Então logo aqui abaixo nós temos aqui o site da Reidoc.net e aqui você vai encontrar a área de download. Eu sei que está um pouco confuso aqui, né? O site aqui tem bastante informação, mas olha só, download aqui, ó, e tá aqui o link para você baixar o programa. Ah, mas Nathaniel, por que você não deixa logo o link ali na descrição? Bom, gente, o que acontece é que às vezes o desenvolvedor muda a página, muda o link, então é mais fácil ensinar para vocês como chegar na página de download, tá? Esse programa, bem como o próximo que eu vou falar, ele é gratuito e auto-executável, então você não precisa instalar nada, é só baixar e rodar. O próximo programa é o Rufus ou Rufus. Ele também é facilmente encontrado na internet, então você pode aqui pesquisar no Google. Olha só, temos aqui o site rufus.ie e aqui também, bem fácil de fazer o download. Olha aqui, download, tá aqui, versão 3.13. Baixados os arquivos, está na hora agora de a gente começar o nosso procedimento de formatação. É só abrir agora o programa ISO Download e estamos aqui com as opções de Windows que você pode baixar diretamente do servidor da Microsoft, o que é excelente. Nós temos também aqui uma aba para Office e tem outros também aqui. Então vamos aqui selecionar o Windows 10, eu sempre recomendo você usar o Windows mais atual. Eu sempre gostei de utilizar o Windows 10, tá? Nunca tive problema, mas tem gente que não gosta. Então você tem outras versões aí se você quiser baixar. Aqui vamos selecionar edição. Vamos escolher aqui o Windows 10 versão 20H2, que é a mais atual, e vamos clicar aqui na versão que você quer. Você pode escolher Home, Pro, Educação ou até versão chinesa. Vou escolher aqui a versão Home Pro. E aqui você coloca o idioma do produto. Vamos procurar aqui o Português Brasil. Confirmar. E olha só, nós temos aqui a possibilidade de clicar em 32 bits ou 64 e vai abrir o seu navegador padrão já fazendo o download do arquivo. Eu recomendo você sempre utilizar 64 bits. Raramente hoje em dia você utiliza 32 bits, tá? É muito raro mesmo. Se eu utilizei, foi uma vez perdida. Então baixa 64 bits que deve dar certo. Eu também recomendo você utilizar um gerenciador de downloads. Então, em vez de você clicar aqui, você copia o link aqui, ó. Copiei o link de 64 bits. Ele foi copiado aqui para a área de transferência. E eu vou indicar aqui o Free Download Manager, o FDM. Lembrando mais uma vez que você não é obrigado a utilizar o gerenciador de downloads, eu só estou indicando, tá? Se você não quiser usar, é só clicar ali em baixar, que ele vai baixar diretamente. Aqui no Free Download Manager, você clica no maisinho, já está aqui colado o link e dá um OK. Então esse programinha é muito legal, a interface dele é bem limpa, então eu gosto bastante do programa. E ele acelera até um bocado aí o download, então recomendo aí para você. Depois de baixar da minha ISO, está na hora de utilizar agora o Rufus, ele vai ser responsável por preparar o meu pendrive. Então olha só, está aqui aberto o programa, eu conectei o meu pendrive, eu recomendo você utilizar um pendrive USB 3.0 para você poder fazer rápido esse procedimento. E aí você coloca o seu arquivo ISO aqui, ó, em seleção de boot, selecionar, tá aqui meu arquivo ISO que eu acabei de baixar do Windows. E aqui é uma coisa muito importante você prestar atenção, em esquema de partição você tem aqui GPT e MBR. Para a maioria dos computadores e notebooks eu recomendo o GPT, né? Computadores de 2012 para cá, com certeza eles vão funcionar com GPT, mas pode ser que você esteja formatando um computador aí mais antigo e você não consiga iniciar o boot pelo pendrive por conta do esquema de partição GPT. Então o que é que você deve fazer? Tenta primeiro o GPT, se você não conseguir dar o boot lá na placa-mãe, volta para cá
e usa o modo MBR, refaz esse procedimento usando o modo MBR. Tá, Nathaniel, mas qual é realmente a diferença entre GPT e MBR? Olha, o GPT ele é compatível com o EFI, que é o sistema de destino aí, o sistema de organização desses arquivos. Então, o EFI, que chama o não CSM, ele promete ser mais rápido e mais seguro. Enquanto no MBR, você vê que aqui o sistema de destino ainda aparece aqui BIOS ou o EFI-CSM. É um método mais antigo que tem os seus problemas. Então, assim, computadores mais atuais, usa o GPT que não tem problema. Se você não conseguir iniciar o boot nesse formato aqui, nesse esquema de partição, volta para esse ponto e muda para MBR, tá certo? Aqui eu posso alterar o nome do pendrive e aqui o esquema de arquivos NTFS, que é o utilizado em toda instalação, né? Se eu me engano, aqui só altera quando você está preparando um pendrive para Linux, tá? Lembrando que esse mesmo programinha você consegue fazer também um pendrive bootável aí para qualquer sistema Linux, Ubuntu, enfim. E aqui nós vamos clicar em iniciar. Ele vai aparecer esse aviso aqui indicando que os seus arquivos do pendrive vai ser apagados, então se tiver alguma coisa importante lá, salva. E aqui o procedimento é rápido, se você estiver utilizando um pendrive 3.0, deve demorar aí uns 2 minutinhos. Pronto, e aqui ele acabou de concluir o processo, né? Então vou colocar aqui em fechar e o meu pendrive já está pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou baixar todos os meus programas básicos, então navegador, antivírus, enfim. Eu particularmente não utilizo outro antivírus a não ser o próprio antivírus do Windows, mas você baixa aí os seus programas de preferência. Porém, o meu conselho é o seguinte, baixa drives, tá? Que pode ser que você precise. Eu geralmente utilizo os próprios drives do Windows, normalmente o próprio Windows consegue resolver isso, mas se você tiver algum hardware mais específico, baixa o driver, tá? Outra coisa que eu recomendo é, quem vai utilizar o método 2, baixa os programas para instalação offline, tá? Por exemplo, o Google Chrome, ele é instalador online, mas tem versões offline, dá uma pesquisadinha na internet e baixa o offline. Isso para quem vai usar o método 2. Para quem não vai usar o método 2, pode baixar os programas, inclusive depois de formatado, ou pode baixar já a versão online para instalar depois, enfim. Separa esses programinhas básicos, inclusive eu tenho aqui também a ISO do Office 2019 e temos aqui também minha pasta de backup, tá? Eu recomendo demais que você salve os seus arquivos em um HD para evitar qualquer problema. Eu vou ensinar mais para frente a você manter os teus arquivos na mesma instalação do Windows, mas isso só é possível se você estiver usando o mesmo esquema de partição que já está no HD. Então digamos que você já está usando MBR, e você vai instalar também em MBR. É possível fazer a instalação do Windows sem excluir seus arquivos. Mas se você está em GPT e vai instalar em MBR ou o contrário, isso necessariamente vai implicar na exclusão das partições e o apagamento aí dos seus arquivos. Vai apagar tudo, não vai ficar nada. Então, salva os seus arquivos em outro HD. Se não tiver como salvar, se você utilizar o mesmo sistema de partição, tem como ficar lá mesmo com a instalação do Windows, tá bom? Então vamos agora seguir para o processo de boot e instalação do Windows. Pronto, galera, tá aqui meu pendrive conectado aí à porta USB e também tá aqui meu SSD que vai ser instalado o Windows, aí vai ser formatado, tá conectado aí na alimentação SATA e o cabo de dados SATA. Bom, aí eu ligo o computador e aqui no meu computador eu preciso ficar atento ao nomezinho que vai aparecer embaixo indicando qual tecla pressionar para entrar no boot ou no setup da placa-mãe, tá? É preciso lembrar o seguinte, tem notebooks que para você acessar esse boot, você tem que apertar um botão específico, fazer um procedimento diferente do que eu vou mostrar aqui. Mas computadores e notebooks aí de um modo geral, basta você pressionar a tecla correspondente aqui ao boot e ele já vai entrar nessa tela. Então fica atento ali quando você ligar o computador, aparece as letrinhas embaixo indicando Setup ou Boot Menu. Qual é a diferença? Setup você está aqui nos menus da placa-mãe, onde você vai fazer alguns ajustes. Boot Menu você acessa para indicar
qual dispositivo a placa-mãe deve iniciar o sistema operacional. Na maioria das vezes, se você acessar Boot Menu e escolher o pendrive, você vai conseguir identificar o pendrive pelo nome. Por exemplo, esse meu pendrive é um SanDisk 16 GB. Muitas vezes o próprio setup da placa-mãe vai te mostrar SanDisk 16 GB, então você seleciona ele e normalmente deve funcionar beleza. Mas se você selecionou ele e não deu certo, então você vai precisar fazer alguns ajustes aí no setup da placa-mãe, tá bom? Então eu tô aqui mostrando o setup da minha placa-mãe, uma Asus. É um setup mais moderno, cheio de gráfico, de cores, até uso mouse também. Mas eu vou mostrar também aqui no setup mais antigo. Então eu tô usando aqui um computadorzinho CCE para mostrar para vocês que, no meu caso, quando eu fui instalar o Windows aqui nesse computador mais antigo, ele estava habilitado o modo CSM, ou seja, eu tinha que instalar no sistema de partição MBR. Só que aí eu tinha preparado GPT, vim aqui no setup da placa-mãe e fui aqui até Boot. Aqui em Boot, perceba o seguinte, eu tenho o primeiro menu aqui, ó, Sistema Operacional selecionado. Ele estava aqui habilitado para Windows 7. Perceba que ele só vai até Windows 8.x ou Windows 8.x CSM. E aqui nós temos o manual, eu escolhi o manual. Aqui embaixo nós temos seleção de sistema operacional. Como eu não tenho aqui o Windows 10, eu vou escolher aquele sistema que mais esteja próximo ao Windows 10, que é o 8.x. E aqui eu selecionei esse boot rápido para poder ter acesso aos menus. E aqui, ó, seleção de modo boot, olha aqui, ó, o EFI, tá certo? Se não for ele, ó, a outra opção é o que? Legado ou Legacy, vai depender muito da placa-mãe aí. Ele não aparece como CSM, aparece esses termos aqui, tá ok? Então, beleza. Depois de ter configurado isso, né? Lembrando que na sua placa-mãe pode aparecer um pouco diferente. Talvez na sua placa-mãe você nem precise fazer esses ajustes, talvez de primeira já pegue. Mas eu estou passando aqui o geral que pode te ajudar a se guiar quando você precisar fazer alguma configuração aqui no setup. Então, depois de feito isso, acesse o Boot Menu, tá? Para você poder escolher o pendrive e conseguir fazer a formatação. No meu caso aqui, eu preciso entrar no setup da placa-mãe e aqui apertando F8, eu vou escolher aqui qual dispositivo vai iniciar o boot. Então eu vou escolher aqui, ó, tá aqui, ó, 16 GB, já sei que é o meu pendrive, ó, SanDisk, e eu vou iniciar no modo UEFI. Lembrando, galera, que quem for fazer o uso do método 2, desconecta o cabo aí do computador. Se for Wi-Fi, beleza, porque o Wi-Fi ele só vai estar conectado à internet depois que você colocar usuário e senha. Mas enfim, se for a cabo, deixa desconectado, tá? Não deixa conectado na internet, porque isso é importante para a gente poder fazer o uso do método 2, tá? Mais para frente você vai entender. Pronto, galera, sistema iniciado. Agora nós vamos clicar aqui em avançar. Vamos clicar em instalar agora. E aqui nessa parte, como eu não tenho nenhuma chave ainda, eu vou clicar aqui em não tenho a chave do produto. Aqui eu vou escolher a versão Windows 10 Pro. Aqui eu clico em aceitar termos de licença. Aqui eu vou clicar em instalar o Windows avançado. E perceba que aqui eu tenho várias partições aqui de sistema. O que acontece? Se você tiver teus arquivos aqui, essa aqui é a maior partição, então tem 111 GB. As outras têm 16 MB, 100 MB. Essas partições menores aqui são partições de sistema. Então, se eu clicar aqui em partição 3 e já tiver uma partição antiga, veja que ele vai avisar que existe uma versão antiga do Windows e você pode acessar aqui, ó, através da pasta Windows Old, windows.old. Teus arquivos de usuário, área de trabalho, documentos, downloads, vai ficar dentro dessa pasta, na pasta usuários e ali também dentro da pasta com teu nome de usuário, tá? Então, se você não quiser fazer backup em outro HD e quiser fazer uma instalação com o próprio backup dentro da instalação do Windows, dá para fazer dessa forma, tá? Mas não é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou clicar aqui em cancelar e eu vou clicar em cada partição dessa da unidade 0 e vou excluir. Pronto, acabei de excluir, perceba que eu só tenho esse espaço não alocado na unidade 0, aqui já é a unidade 1, tá? E aqui eu vou clicar em novo. Quando eu clicar em aplicar, ele vai me informar que para que o Windows funcione corretamente, ele vai criar algumas partições adicionais. Pronto, e tá aí as partições adicionais. Vou selecionar a partição maior aqui, partição 3, e vou clicar em avançar. Aqui o Windows vai levar de cerca de uns 5 minutos para copiar os arquivos, fazer uma pré-instalação e depois ele continua após reinicializar.
Bom galera, agora a instalação foi concluída, ele vai reiniciar o computador e aqui é importante frisar o seguinte, normalmente o próprio computador ele vai identificar através do boot do Windows que ele não precisa mais acessar o pendrive, mas sim o HD ou SSD que você acabou de formatar. Mas pode acontecer do computador entrar novamente no pendrive, então você vai ter que voltar ao setup da placa-mãe e alterar o boot para o SSD, tá bom? Pode acontecer isso, mas normalmente ele já vai identificar que o próximo boot agora é pelo HD ou SSD. Pronto galera, o computador reiniciou 2 vezes e agora na segunda vez ele já chegou aqui a essa tela de configuração. Então configurações básicas aí do Windows, lembrando que dependendo de quando você estiver assistindo, a versão que você estiver utilizando do Windows, pode ser que algum desses passos sejam alterados aí pela Microsoft, tá? Então não se prenda a isso, apenas leia a informação que está aqui na tela e siga aquilo que você pretende fazer com o seu computador, tá bom? Então estamos aqui com a região Brasil. Temos aqui o layout do teclado português. Eu posso adicionar também um segundo teclado. Às vezes eu utilizo o teclado americano, dependendo aí do teclado Wi-Fi que eu utilizo. Mas eu vou pular essa parte agora. Bom, aqui ele vai perguntar quem vai usar o computador. Lembrando que se você estiver conectado à internet, ele vai pedir para você associar a sua conta Microsoft, tá? Então, é até bom para quem vai utilizar apenas o método 1 deixar desligado, porque é uma chateação aqui, você tem que clicar em não tenho internet ou não quero fazer conta limitada, enfim, nessa parte é mais simples, não está conectado à internet, só bota o nome do computador e avança. Aqui eu vou colocar um nome simples, PC, avançar, não vou colocar senha, e aqui eu vou fazer uma série de ajustes aqui visando a menor interferência possível do Windows com relação ao meu uso aqui no sistema operacional. Então vou colocar não usar reconhecimento de fala, não usar essa localização aqui. Esse meu dispositivo também eu vou colocar não, mas você pode colocar sim. Colocar aqui envio de dados diagnóstico apenas necessário, né, o básico. Aqui essa questão de escrita, aprimorar a escrita também não. Aqui ele quer sua permissão para utilizar a Cortana, eu vou deixar. E pronto galera, tá aí instalado o Windows, zerado. Agora você parte para a instalação dos seus programas, aqueles programas que você baixou anteriormente, faz a instalação dos drives, prepara tudo, deixa tudo configurado do jeito que você quer. Para quem vai utilizar o método 2, eu recomendo você não instalar drivers, tá? Deixa sem drivers, deixa ele puro do jeito que está aqui, apenas instala os programas que você costuma instalar, faz as configurações, por exemplo, eu não gosto dessa barra de pesquisa aqui, eu deixo só o ícone, outros ajustes de energia, essas coisas e tal, deixa configurado aqui e depois só desligar, tá? Não conecta a internet para ele não baixar nenhum outro drive. Para quem vai ficar só no método 1, instala os drivers, conecta a internet e tá tudo certo, beleza? Agora vamos passar para o método 2, que é para quem realmente formata várias vezes, vários computadores e que pode acelerar bastante aí o processo. Bom galera, agora falando do método 2 que eu falei no início do vídeo, o conceito é basicamente você pegar o SSD que você formatou, preparou, instalou todos os seus programas básicos que você costuma sempre instalar nas formatações por aí e pegar esse HD e clonar ele, espelhar ele, independentemente dele ter tamanhos diferentes, de ser um SSD ou um HD, vai funcionar na boa do jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Pode ser algo que não é nenhuma novidade, já há muito tempo se fala em espelhar HD, mas é algo que eu relutei muito fazer como forma profissional de se fazer uma formatação. Isso porque eu sempre acreditei que o Windows não ia se adaptar corretamente, que sempre ia ficar alguma coisa fora do lugar. Mas depois de testar e formatar vários computadores, SSD, HDs, eu percebi que eu estava perdendo era tempo sem usar essa técnica. Realmente funciona muito bem. Então, eu estou aqui com um SSD de 120 GB que foi formatado e eu posso clonar ele para um SSD de 240, posso usar ele para formatar um HD de 500 GB. Vai ter algumas diferenças com relação ao tamanho, que você vai precisar redimensionar a partição, mas eu vou explicar isso.
Mas de resto, tá tudo aqui pronto. O Windows está configurado, está feito todos os ajustes aqui, todos os programas ajustados e instalados, e aí quando você espelhar, você vai levar pouco mais de 4, 5 minutos, enquanto o processo tradicional leva pelo menos uns 30 minutos. Então é fantástico. Mas antes de irmos para o computador, eu quero passar uma dica aqui para os meus amigos. Você pode pegar o SSD ou HD e conectar diretamente ao conector Power SATA e o conector de dados SATA, mas você pode também fazer de uma forma bem mais prática, que é utilizando esses adaptadores aqui SATA USB. Esses adaptadores aqui são muito massa. Dá para você conectar com o computador ligado e tirar com o computador ligado. Basta desplugar lá no Windows e tá tudo certo. Então esses adaptadores também me aceleraram bastante o processo aqui no dia a dia. Eu tenho minha máquina principal que eu estou trabalhando, fazendo outras tarefas, e aí eu consigo fazer a clonagem do HD sem ter que estar ligando e desligando a minha máquina. Então eu recomendo demais. Paguei cerca de R$30 em cada, comprei logo 2. Eu vou deixar links aqui na descrição, não só desses adaptadores, também como de outros suprimentos que você viu aqui durante o vídeo, tá bom? Então vamos agora ao computador. Bom galera, agora o procedimento vai se dar através desses dois programinhas aqui. É o Macrium Reflect e o EASeus Partition. Vou explicar cada um deles. Os dois são gratuitos, porém no caso do EASeus, ele deixou de ser gratuito a partir da versão 13, se não me engano. Mas aí você encontra facilmente na internet as versões anteriores. Você pode também procurar outros programas que façam um redimensionamento da partição de forma gratuita. Mas enfim, vamos abrir aqui o Macrium Reflect. Pronto, está aqui o programa. Ele está apenas apresentando aqui o meu SSD com o meu sistema operacional, mas eu vou conectar aqui usando o meu adaptador. Vou conectar ele com o meu HD, com o meu SSD que eu formatei, já ajustei tudo bonitinho. Vou conectar aqui a porta USB e vou conectar aqui meu SSD que está com o sistema operacional já instalado, mas eu quero colocar com o sistema que eu acabei de formatar e preparar e deixar tudo bonitinho. Pronto, os dois foram conectados, agora eu vou dar um refresh aqui no programa. Esse primeiro aqui está com o meu sistema operacional já todo preparado, com todos os programas instalados certinho. E esse segundo aqui, o SanDisk SSD Plus, vai ser o que vai ser zerado e feita a cópia do anterior, tá certo? Então eu vou clicar aqui nesse, que vai ser o HD que vai ser clonado. Vou clicar aqui em clonar disco. Nessa janela eu vou selecionar qual vai ser o disco de destino dessa clonagem. Lembrando que esse primeiro aqui é o meu SSD de sistema operacional, não vou clonar nele. Vou clicar aqui nesse de 120 aqui. E ele vai automaticamente deletar essas partições. Mas se eu quiser também eu posso clicar aqui em deletar partições existentes e ele vai apagando. Aqui eu vou clicar em próximo, clique em próximo de novo e aqui em finish. Aqui você quiser, você pode clicar em salvar essas configurações de clonagem. Eu basicamente desmarco isso, pois toda vez é só clicar em Next, Next e depois finish e começar a clonagem. Aqui ele está confirmando que vai apagar as partições, vou só clicar aqui e continue. E pronto, e vamos esperar ele fazer a clonagem. Pronto galera, agora a formatação rápida, super rápida, acabou de ser concluída e ele levou aí 5 minutos e 44 segundos, olha só. Em vez de levar aqueles 30, 40 minutos que a gente levaria no método tradicional, em 5 minutos você já tem o SSD ou o HD pronto para ser utilizado. Aqui é só você colocar no computador do cliente, e ele vai automaticamente, o Windows vai reconhecer que ele está no hardware diferente, ele vai ajustar tudo e quando ligar você já conecta na internet, ele vai procurar pelos drivers, vai fazer algumas atualizações e ali você já pode transferir os arquivos de backup aí do cliente. Então realmente bem mais rápido. Porém, existe uma questão que eu estou aqui transferindo de um SSD de 120 para outro de 120. Mas e quando você usa em diferentes tamanhos? Aí é onde entra o EASeus e eu vou explicar agora. Bom galera, eu estou aqui com o EASeus na versão 10.8, é o programa que eu recomendo aí para você usar para redimensionar as partições. Eu estou aqui com um disco de 500 GB, esse é um disco que já está um pouquinho lento, então já tirei de um notebook de um cliente que ele trocou por um SSD e o cliente quis deixar comigo, então estou aproveitando ele para fazer apenas clonagem, tá? Se for para uso, ele está tão lento que não vale a pena. Então, para clonagem, eu estou usando aqui para ele fazer uma cópia de uma instalação Windows 10 MBR
Como eu faço muito pouco instalação em MBR, então dá para utilizar ele mesmo. Mas perceba o seguinte, eu estou utilizando aqui apenas 110 GB aqui para instalação, a partição de instalação, e aqui ficou 300 e poucos GB livres. Digamos que você quer fazer uma cópia dessa em um HD de 500 GB para atender clonagens aí para SSDs de 120, 240, enfim, independente do tamanho, eu recomendo que você faça a redução, tá? Quando você instalar o Windows, ele vai estar com tudo isso aqui livre e disponível a ser utilizado. Faça a redução, é só você clicar aqui na barrinha, ó, e fazer isso aqui, ó. Tá certo? Você faz a redução e aí você garante que quando você for clonar para um SSD de 120, ele vai dar certo. Eu acredito que você não vai precisar fazer clonagem para SSDs de menor tamanho, porque hoje em dia 64 GB está quase o mesmo preço que 120. Na maioria das vezes você até nem encontra no mercado. Então coloca aí o tamanho de 110 GB que você vai atender esses SSDs de 120 já é suficiente. Se você fizer a clonagem para um SSD de 240, vai ficar esse espaço não alocado. E aí o que é que você deve fazer? Tanto quando você for reduzir o tamanho da partição desse HD que você vai fazer como uma cópia, como também o SSD que você acabou de copiar, de clonar, né, o HD, o SSD que você acabou de copiar ou colar, você vai pegar esse SSD, coloca no computador, inicia o sistema operacional, lembra de fazer isso sem internet, tá? Para acabar não fazendo instalação de drive ali. E aí você dentro desse sistema operacional abre o EASeus e faz essa redução ou ampliação, tá bom? Isso é importante porque se você fizer em outro computador através de outro sistema, o Windows pode bugar, pode dar algum problema ali, tá certo? Então faça dessa forma. É só você vir aqui, arrasta para cá, clica aqui ó, na partição e depois arrasta para cá, redimensionou, beleza, só aplicar aqui e ele vai iniciar o procedimento, tá bom? Como você vai estar utilizando o próprio sistema operacional que está aqui dentro do HD SSD, você vai precisar reiniciar o computador, mas não se preocupa que isso vai ser feito de forma automática e sempre funciona perfeitamente comigo, tá bom? Se for o caso de reduzir, a mesma coisa, você clica aqui na partição, clica aqui no cantinho e arrasta até 110 mais ou menos aqui, e aí você puxa essa última partição também aqui para o canto, que aí vai dar tudo certo, tá bom? Então as clonagens vão funcionar perfeitamente. Eu sei que é mais uma etapa que acaba acrescentando ao processo que eu prometi ser super rápido, mas como é uma etapa simples e tudo funciona de forma automática, eu acredito que é bem melhor do que você fazer toda aquela formatação tradicional, onde você tem que preparar um pendrive, o pendrive vai jogar os arquivos no HD, o Windows vai processar tudo aquilo, você vai instalar vários programas, ajustar o Windows, aquela coisa toda, enfim. Eu prefiro esse segundo método, onde você simplesmente faz uma clonagem e, se precisar, um reajuste aí no tamanho da partição. Bom, galera, e é isso. Como vocês puderam ver, essa segunda técnica realmente ela avança muito o processo, sem falar que, no meu caso, como eu tenho vários SSDs aqui, que eu já deixo à espera, né? Quando o cliente chega com um HD ruim, já está pronto, eu consigo entregar para ele bem mais rápido, até o cliente se surpreende, mas nossa, tão rápido assim já está pronto. Então é uma forma até de mostrar mais profissionalismo. A demora que vai ficar aí é simplesmente você atualizar, né? Deixa o Windows lá atualizando, instalando os demais drivers e também transferindo os arquivos do cliente do HD antigo para os novos. Mas se você for fazer a formatação no próprio HD do cliente, eu recomendo você utilizar um outro HD para fazer backups do arquivo do cliente. Então eu tenho aqui HDs para backup e também eu tenho um HD aqui com a instalação em MBR. Todos esses aqui estão em GPT, que é o mais comum que eu faço, mas uma vez ou outra aparece um computador mais antigo que precisa em MBR. Aí eu utilizo um HDzinho que eu tenho aqui parado, que ele já até está meio lento, mas como é só para espelhar, eu não estou usando ele no dia a dia, então ele ficou para essa função. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta do conteúdo aí do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!